Vivemos em um país privilegiado em recursos hídricos, mas apesar desta abundância, a água é um recurso natural limitado. A ocupação irregular do solo, falta de redes e tratamento de esgoto, tudo isso contribui para a degradação dos ecossistemas aquáticos, afetando a saúde do ambiente e da população. É missão da Agência Nacional de Águas, a ANA, coordenar a gestão compartilhada dos recursos hídricos para garantir a todos os brasileiros de hoje e de amanhã água em quantidade suficiente e de boa qualidade. Por meio de uma rede hidrometeorológica, a ANA acompanha a disponibilidade das reservas nacionais de água. Já a qualidade é monitorada por apenas 17 das 27 unidades da Federação, de uma forma dispersa e não padronizada. Para ampliar o monitoramento, a ANA criou o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas, PNQA. O programa foi lançado em 2010, junto com o Portal da Qualidade das Águas. Seus principais objetivos são manter a sociedade informada sobre a qualidade das águas superficiais brasileiras e fornecer subsídios para a elaboração de políticas que garantam a gestão sustentável dos recursos hídricos. E o PNQA surge também para eliminar as lacunas geográficas e temporais no monitoramento da qualidade, além de tornar as informações mais confiáveis e comparáveis nacionalmente. Ele está ancorado em 4 ações principais. A primeira é a criação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água. Com ela, a avaliação passa a ser feita em todo o país. Um número mínimo de pontos de monitoramento em corpos d'água por quilômetro quadrado será estabelecido pelo programa, assim como a frequência de coleta e os parâmetros mínimos de avaliação. O segundo componente do PNQA é a padronização dos procedimentos de coleta e análises laboratoriais. Isso vai permitir a comparação dos dados em âmbito nacional. O terceiro é a certificação e aprimoramento de laboratórios e a capacitação dos profissionais envolvidos no monitoramento. E o quarto componente do PNQA, a avaliação da qualidade da água, com os resultados divulgados e disponíveis à sociedade. Aqui nós vamos tratar do segundo componente do PNQA, a padronização. E um passo fundamental para isso é o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras. Este guia é publicado pela ANA em parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Editado originalmente pela CETESB, o guia foi atualizado, disponibilizado para consulta pública e adaptado para que todos os estados brasileiros tenham condições de seguir os procedimentos nele recomendados. Este vídeo é o primeiro de uma série que integra a publicação. Nos próximos, nós vamos explicar cada etapa da coleta em águas brutas. Leia o guia, assista aos vídeos. Esperamos que esses instrumentos possam apoiá-lo no monitoramento da qualidade das águas e, com isso, contribuir para a conservação desse nosso importante recurso natural. Olá! Vamos começar agora a etapa mais importante de uma campanha de coleta de amostras de água, a preparação.
Ela é fundamental para que os objetivos sejam alcançados e os resultados confiáveis. Além disso, a equipe terá mais segurança na execução de suas atividades. A primeira providência é ler atentamente o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras. E depois, é preciso detalhar todo o planejamento no plano de amostragem, incluindo os objetivos da saída em campo, os locais de coleta e frequência da amostragem, os parâmetros selecionados, os métodos analíticos e de amostragem adequados e o cronograma de atividades. Vamos por partes, passo a passo, planejando e organizando cada etapa. Antes de mais nada, envolva todos os profissionais que participam do monitoramento, gerentes, técnicos operacionais de coleta e de análise laboratorial, sem esquecer do pessoal do transporte. O primeiro passo de um bom planejamento é a definição dos objetivos da saída em campo. Isso tem que ser feito com antecedência suficiente para que haja tempo de preparar as atividades. O segundo passo é a seleção dos parâmetros de amostragem. Lembre-se que para a formação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas, devemos seguir os parâmetros mínimos recomendados na primeira fase do PNQA. São 22: temperatura da água e do ar, turbidez, oxigênio dissolvido, pH, sólidos totais dissolvidos, sólidos em suspensão, alcalinidade total, cloreto total, transparência da água, condutividade elétrica, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, carbono orgânico total, coliformes termotolerantes, clorofila A, fitoplâncton, fósforo solúvel reativo e total, nitrato, nitrogênio amoniacal e nitrogênio total. 6 destes parâmetros devem ser analisados já no trabalho em campo: a temperatura da água e do ar, turbidez, oxigênio dissolvido, pH, transparência da água e condutividade elétrica. Todos os outros parâmetros são analisados em laboratório. Precisamos definir agora os pontos ou estações a serem visitados, definindo assim o plano de amostragem. Brandão, qual que é a importância do plano de amostragem? Bom, a importância do plano de amostragem é a seguinte: ele define os objetivos do trabalho que a gente vai realizar, a frequência e quais são os locais que vão ser amostrados, os ensaios que vão ser realizados, tanto no laboratório como em campo, e os controles de qualidade. Tudo isso é importante, faz parte de um conjunto de informações que vai nos ajudar a fazer com que a atividade seja representativa daquele local que a gente está amostrando e que essas amostras cheguem de forma adequada até os laboratórios para serem analisadas. Ao elaborar o roteiro de amostragem, trace itinerários racionais. Verifique as condições de acesso às localidades e a disponibilidade de apoio local quando necessário. Por exemplo, compra de gelo, combustível, fita adesiva e etc. Não se esqueça das caixas térmicas para realizar o acondicionamento e transporte das frascarias e material de coleta. Calcule o tempo necessário à realização do trabalho. Cheque o horário de funcionamento das transportadoras, rodoviárias locais e empresas aéreas, se necessário. Use um sistema de informações geográficas para desenhar o mapa com a localização dos pontos de coleta. Ele deve conter informações sobre rodovias, pedágios, enfim, o trajeto que será feito em detalhes. Envie a programação de coleta aos laboratórios que vão receber as amostras. Eles também têm que estar preparados para fazer as análises a tempo. Chegou a hora da gente fazer o levantamento e separar os recipientes. Brandão, o que a gente vai precisar levar? Bom, os recipientes eles devem ser separados de acordo com o volume necessário para cada ensaio e preservação química requerida. De qualquer forma, está tudo aqui, no anexo 1 do Guia de Coleta. No anexo 1, você encontra as orientações sobre o tipo de ensaio, classe de amostra, recipiente, quantidade de amostra, preservação, armazenamento e o prazo de validade da amostra por ensaio. Confira o necessário a cada parâmetro selecionado e providencie recipientes para o acondicionamento das amostras e reagentes químicos para a preservação das amostras e análises em campo. Não deixe de verificar o prazo de validade dos reagentes químicos e padrões de verificação, frascos que precisam de lavagem e preparo especiais. Procure visualizar cada momento da atividade em campo, anotando o que será utilizado e precisa ser preparado.
Por exemplo, pense na coleta de amostras, lembrando que terá que usar baldes de inox, cordas, garrafas de Van Dorn e batiscafo. Para análise imediata em campo, são utilizados a sonda multiparamétrica e o disco de SEC. É fundamental verificar a disponibilidade e o funcionamento adequado de todos os equipamentos. Agora, vamos fazer a preparação da frascaria. Acompanhe ali o pessoal fazendo a limpeza dos recipientes. Brandão, o que me chamou a atenção aqui foram todos esses cuidados com a limpeza da frascaria. Por quê? Bom, esses cuidados são necessários para que você garanta que você não está agregando nenhum interferente ao resultado das análises. Dá um exemplo aí. Por exemplo, aqui, se eu estivesse utilizando um detergente comum, é um detergente rico em fosfato, em fósforo, e eu poderia estar interferindo na análise de fósforo total, de ortofosfato solúvel ou surfactantes. Aí você usa um detergente neutro. Um detergente neutro. Aí uma vez tudo limpo, o que vem depois? Após tudo limpo, nós retiramos uma quantidade de frascos e encaminhamos para o laboratório para análise, para garantir que o frasco está isento desses interferentes. E essa análise tem no manual? Sim, isso aí se encontra no capítulo 4, a parte de controle de qualidade das frascarias. Beleza. O controle de qualidade, ou branco, é assim. Depois de limpar um lote de frascos, selecione alguns para o teste. Preencha-os com água destilada, deionizada ou desmineralizada, como se fossem amostras. Realize, então, preservação e as análises dos parâmetros previstos para cada frasco. Faça tudo do mesmo jeito que ao analisar amostras verdadeiras. Se os frascos estiverem mesmo limpos, os parâmetros não vão ser detectados. Depois de limpos, os frascos são etiquetados, com as indicações do ponto de amostragem, da data da coleta, do parâmetro a ser analisado na amostra e do preservante requerido. Bom, a frascaria já está toda pronta, passamos agora aos ajustes dos equipamentos. Já está ajustado, Vinícius? Claro que sim. Todos os equipamentos, antes dos ensaios de campo, devem ser ajustados de acordo com as recomendações do fabricante no laboratório. Após os ajustes, deverão passar por um processo de verificação os sensores se estão lendo corretamente antes e depois das medidas em campo. E a bateria? É a primeira coisa que eu checo. Um passo super importante na organização do trabalho de campo é a revisão de todos os veículos que serão usados e a preparação dos acessórios indispensáveis. Quando o roteiro de coleta exigir o uso de embarcação, verifique as condições gerais do veículo, da carreta e dos acessórios. Isso evita atrasos e acidentes na estrada. Lembre-se também de testar o funcionamento do motor. Na saída a campo, alguns itens são obrigatórios. Confira todos. Tanque e mangueira de combustível, bateria, tampões de casco, remos, colete salva-vidas para toda a tripulação, âncora, extintor de incêndio, cordas, luzes de sinalização noturna da embarcação e da carreta e estepe também para a carreta. E uma recomendação. Veja se os documentos da embarcação e da carreta estão em ordem e a habilitação náutica dos operadores também. Isso é tudo, né, Vinícius? Não. A necessidade também de verificar se a embarcação está com bússola, ecobatímetro, GPS, celular, rádio de comunicação, sinalizadores e peças para a reposição, no caso de quebra do motor, e verificar a quantidade de combustível no tanque. Com segurança não se brinca, né? E como as condições de trabalho em campo são muito variadas, é importantíssimo que todos os profissionais sejam bem treinados para a tarefa que vão desempenhar. E não dá para abrir mão, claro, dos equipamentos de proteção individual. Aventais, luvas, botas, óculos de segurança, capa de chuva e protetor solar. Chegamos ao último passo da organização dos trabalhos em campo, o checklist.
Isso quer dizer conferir tudo. Faça uma tabela relacionando todos os itens necessários à operação: recipientes, soluções químicas, material de apoio, transporte e acessórios. Saia a campo com a ficha de coleta. Porém, antes de sua saída, confira item por item. Beleza, já podemos sair para campo, mas isso fica para o próximo vídeo. Até lá! Estamos aqui já à beira do rio Tietê, nos preparando para começar o trabalho de campo. E a gente está com sorte. Olha aí, que dia bonito. Com ou sem sol, muito importante o filtro solar, porque a gente vai passar muito tempo exposto à luz. É isso aí. Estamos prontos para iniciar a nossa atividade, a análise imediata em campo. Alguns parâmetros para o monitoramento da qualidade da água requerem um prazo muito curto para serem analisados. Por isso, devem ser medidos diretamente em campo. São eles: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, turbidez e a condutividade elétrica. Um equipamento muito usado para monitoramento em campo é esse aqui na mão do Vinícius, a sonda multiparamétrica. Não é isso, Vinícius? Isso mesmo. Ela mede temperatura, condutividade, pH, oxigênio dissolvido, turbidez e ainda outros. Leia atentamente o manual de instruções do equipamento de medição antes de utilizá-lo para não cometer erros que comprometam a análise. E você se lembra do que fizemos antes de sair a campo? A verificação com padrões no setor e a manutenção preventiva do aparelho garantem a qualidade do resultado da análise. Tudo ok, já podemos partir para a medição dos parâmetros. Para que essa corda aí, Vinícius? Essa corda paralela ao cabo da sonda serve para a segurança da própria sonda, fixação do laço para manter a sonda na posição vertical dentro da água. A medição deve ser feita diretamente no corpo d'água. Vamos acompanhar. Mergulhe a sonda na água com o cuidado de evitar que bata no fundo, para não provocar a suspensão de sedimentos, afetando os resultados da leitura. Aguarde o tempo de estabilização indicado pelo manual do equipamento. Com a sonda na água, verifique no visor os resultados da análise. Armazene os dados na memória do equipamento. Depois, anote os resultados na ficha de coleta, conferindo a unidade de medida de cada parâmetro.
Em rios, as medições são feitas de cima de uma ponte, como você viu. Mas quando o rio for pequeno, como este aqui, o técnico tem que entrar na água mesmo, como o Vinícius vai mostrar ali agora. Tá pronto aí, Vinícius? Pronto, já coloquei meus EPIs necessários para a realização dessa amostragem, que é a jardineira junto com a bota e luvas. Então essa é a análise imediata dentro da água. Mostra aí como é que é. Se a correnteza estiver forte, use uma corda paralela ao cabo com um lastro, para garantir que o equipamento desça na vertical, como forma de assegurar o resultado da análise em campo. Quando não é possível realizar a medição diretamente na água, a alternativa é analisar a amostra coletada em um balde inox. Mudamos de cenário. Vamos falar agora de análise imediata em campo, feita em ambientes lênticos, como lagos, represas ou reservatórios. Nós estamos usando um barco, mas caso você não disponha de uma embarcação, faça a medição de cima de uma ponte. O uso de coletes salva-vidas pela tripulação não é obrigatório, mas estes devem estar a bordo, em número suficiente e em local claramente indicado, para serem prontamente acessados quando necessário. O importante aqui é conferir os dados em 3 profundidades, para garantir uma amostragem representativa de toda a coluna d'água. Então, aqui nós estamos fazendo a leitura dos dados da superfície, esses dados que estão aparecendo na tela. Sei. Aí a cada profundidade você vai tirando uma nova medida. É possível fazer um perfil vertical, realizando as medições em várias profundidades para melhor caracterização do ambiente. Em águas onde o fluxo é mais lento, como nesta represa, é importante verificar também a transparência. O que nós vamos usar aqui, Vinícius? Em ambientes lênticos, verificamos a transparência com um disco de SEC, preferencialmente à sombra. Vamos lá. Ao usar o disco de SEC, o técnico deve se posicionar de tal maneira que possa ver o eixo central do disco verticalmente. Observe. Mergulhe o disco até que não possa mais vê-lo. Repita a operação para se certificar do limite de visualização. Aí é só conferir a medida no cabo graduado. Siga sempre as especificações técnicas e recomendações do fabricante ao usar equipamentos de medição. Assim você terá resultados seguros e confiáveis. Ô Vinícius, não acabou não? O que está fazendo aí? Ainda não. Estou fazendo uma asepsia dos sensores conforme orientação do fabricante. Após a asepsia, colocaremos o copo para transporte. Aí, acabou. Não. Chegando na companhia, é necessário fazer as verificações com padrão rastreado para a validação dos ensaios. Beleza. Bom, por agora missão cumprida. No próximo programa, vamos partir para a coleta de amostras para análise em laboratório. Até lá!
Estamos aqui na ponte sobre o rio Tietê, nos preparando para a coleta de amostras para análise em laboratório. Nossa equipe já está ali preparando o material. As amostras de água que serão levadas ao laboratório devem ser coletadas com equipamentos apropriados, como o balde de aço inox, o batiscafo ou a garrafa de Van Dorn. Como agora vamos colher amostras em água corrente da superfície, iremos utilizar o balde de aço inox. Se precisar de mais amostras, devemos coletar com outro balde. Já quando formos para a represa, teremos que usar, além do balde, o batiscafo e a garrafa de Van Dorn. Em qualquer um dos casos, é importante, para evitar contaminação cruzada, lavar ou trocar o material de amostras colhidas em pontos diferentes. Me acompanhe que você vai entender melhor. Veja, o técnico está recolhendo amostras neste ponto do rio usando um balde amarrado a uma corda. Agora vamos para um novo ponto de coleta. Então precisamos pegar outro balde e também outra corda, para que vestígios de água do primeiro ponto não se misturem à amostra do segundo. Isso seria o ideal, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Vinícius, como é que você faz quando você não dispõe de muitos baldes? Eu preservo a corda do ponto anterior, lavo o balde com água destilada e enxago o balde com a água do próprio ponto. Lave todo o material em campo mesmo. Para isso, use água destilada ou deionizada. Enxague com a água do local onde será feita a nova coleta. Só então recolha novas amostras. Aqui o Vinícius tem que entrar no rio para fazer a coleta d'água, por isso ele está usando os equipamentos de proteção individual. Não se deve entrar na água desprotegido. Quando for necessário fazer a coleta de mais de um balde d'água para a amostra, preste muita atenção no procedimento correto. O correto é encher o balde e coletar inicialmente a amostra para o ensaio microbiológico, enchendo os frascos de uma única vez. Depois, divida o conteúdo restante de amostra do balde, colocando o mesmo volume nos diversos frascos destinados aos ensaios químicos. Coletar mais água até encher de novo o balde. E, mais uma vez, distribuir a água proporcionalmente nos frascos. Se for preciso, encha novamente o balde e distribua a água em partes iguais, até que os frascos contenham o volume necessário para os ensaios. Deste modo, as amostras ficarão todas iguais, homogêneas. Deixe um espaço vazio nos frascos para homogeneização posterior, sempre que o parâmetro exigir. E tem mais uma recomendação muito importante para a coleta de amostras. Quando elas são destinadas à análise de oxigênio dissolvido, sulfeto, cianeto, compostos orgânicos voláteis e fenóis não podem sofrer aeração. Neste caso, para a coleta, use a garrafa de Van Dorn de fluxo horizontal ou o batiscafo. As amostras coletadas devem ser preservadas e acondicionadas em caixa térmica sob refrigeração para o transporte até o laboratório, exceto as amostras para oxigênio dissolvido pelo método Winkler.
Viemos coletar amostras de água na represa do Guarapiranga. Estamos procurando um ponto onde as águas são mais profundas. O local onde estamos indo, de águas mais profundas, foi caracterizado na fase de planejamento e georreferenciado por GPS. Se fôssemos fazer uma coleta de amostras até 30 centímetros da superfície, usaríamos o balde de inox. E para os parâmetros que não podem sofrer aeração, o batiscafo. Mas como aqui vamos fazer uma coleta abaixo disso, vamos usar a garrafa de Van Dorn. Para não provocar a suspensão de sedimentos, a garrafa deve ficar 1 metro acima do fundo. Só desça mais se interessar colher amostras abaixo desse limite. Antes de passar a amostra para os frascos, desconecte a mangueira da garrafa e despreze a água da mangueira. E ao distribuir a água da garrafa entre os frascos para análise, faça exatamente como fez com a água do balde. Retire em primeiro lugar as amostras para os ensaios microbiológicos e ensaios que não podem sofrer aeração. Quando a garrafa de Van Dorn for usada para coletar amostras que não podem ser aeradas, o processo de enchimento dos frascos é diferente. Mostra pra gente aí, Vinícius. Ok. Com a mangueira estrangulada, ela encosta no fundo do frasco para evitar aeração. Vou liberando a vazão lentamente, até o preenchimento do frasco de 2 a 3 vezes do volume. O restante do volume de água contido na garrafa pode ser transferido para um balde de aço inox e distribuído em partes iguais nos demais frascos, até que os mesmos contenham o volume necessário para os ensaios. Deste modo, as amostras ficarão todas iguais, homogêneas. Se precisar encher mais, mergulhe a garrafa de novo e distribua o líquido igualmente pelos frascos. Deixe o espaço vazio para a homogeneização posterior sempre que o parâmetro exigir. Vimos as regras gerais para a coleta de amostras em água bruta. Vamos tratar agora dos casos particulares, amostras que requerem cuidados especiais. Para a determinação das concentrações de clorofila A, é recomendável colher amostras em réplica em cada ponto. A distância entre uma amostra e outra é aleatória. Essas amostras podem ser coletadas na superfície ou em profundidade. A amostra para análise de clorofila A deve ser filtrada em campo, imediatamente após a coleta. Caso não seja possível, deve ser mantida refrigerada até a chegada ao laboratório, o que deverá ocorrer em um prazo máximo de 48 horas. Depois do material filtrado, o papel filtro deve ser armazenado até a análise, em frasco contendo sílica gel e sob refrigeração. Lembre-se que à temperatura ambiente e sob a ação da luz, a clorofila se degrada rapidamente. Nos ensaios de fitoplâncton, a amostragem varia de acordo com o objetivo do estudo. Em águas superficiais, ela pode ser de 3 formas. Pontual, quando a amostra é retirada em uma única tomada. Integrada, quando você faz várias coletas de água e reúne em uma amostra. Ou em réplicas, você recolhe 2 ou mais amostras no mesmo local para análise separada.
As amostras de água para o ensaio de metais dissolvidos devem ser filtradas em campo. E a água filtrada é que é encaminhada para o ensaio. Antes de fazer a coleta, o Vinícius já está ali preparando a unidade filtrante para receber a amostra. Como é que é feito isso, Brandão? Para a preparação da amostra para metais dissolvidos em campo, você precisa de uma unidade filtrante de 0,45 micras. Essa unidade filtrante, além dela, você precisaria também de uma seringa descartável estéril. O que ele está fazendo? Ele vai ter que primeiro pré-condicionar o filtro. Ele vai passar 50 ml de água deionizada nesse filtro. Preparado o filtro, ele vai colher a amostra com a seringa e começar o processo de filtração em campo. Preparado o material, a água para a amostra é coletada com um balde ou garrafa de Van Dorn horizontal. Depois da seringa completamente cheia, sua ponta é conectada ao filtro pré-condicionado. Pressionando o êmbolo da seringa, a amostra filtrada é recolhida em frasco de coleta apropriado. O procedimento deve ser repetido até se obter o volume adequado ao ensaio. E se o filtro ficar saturado? Bom, caso o filtro fique saturado, ele vai ter que preparar uma nova unidade filtrante. Para isso, ele vai utilizar uma nova seringa, uma nova unidade filtrante e todo aquele processo de pré-condicionamento ele vai ter que realizar. E aí é só dar sequência à preparação da amostra até completar o volume necessário para o exame no laboratório. Algumas amostras devem ser preservadas porque podem sofrer alterações químicas, físicas e biológicas até chegarem ao laboratório. E é disso que a gente vai tratar no próximo encontro. Até lá! Olá! Vamos tratar agora da preservação das amostras, um cuidado fundamental para que os resultados da coleta sejam confiáveis. Do campo ao laboratório, as amostras de água sofrem alterações químicas, físicas e biológicas. Para se evitar que isso interfira nos resultados da análise, as amostras precisam ser preservadas logo após a coleta. As técnicas de preservação mais empregadas são adição química, refrigeração e congelamento. Cada parâmetro a ser determinado em uma amostra requer um tipo de preservação e, no caso da adição química, um conservante específico. O melhor a ser feito antes de iniciar o trabalho é consultar o nosso Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras. Veja o anexo 1. Nele você encontra tabelas com as indicações necessárias para cada parâmetro. Vamos voltar a campo e ver alguns exemplos. Faça a solução de ácido sulfúrico.
O método de preservação mais conveniente é o químico, que o Vinícius e o Elimar estão aplicando. A técnica preserva a amostra por mais tempo, estabilizando os parâmetros de interesse ou substâncias e compostos que serão analisados. Explica isso melhor pra gente, Brandão. No caso, o Elimar, ele está fazendo a preservação da amostra para os ensaios de nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico e nitrogênio quildo total. Portanto, ele está utilizando uma pipete dosadora com uma solução de ácido sulfúrico na concentração 1+1, adicionando 2 ml à amostra. Após esse procedimento, ele fecha o frasco e acondiciona na caixa com gelo. Para esse tipo de preservação, ele pode utilizar a pipete dosadora, o frasco conta-gota e a pipeta. O Vinícius e o Elimar seguiram as indicações da tabela A1 do guia, página 293, para ensaios de nitrogênio. Confira: recipiente, quantidade de amostra, preservante, armazenamento, prazo de validade, tudo é especificado na tabela. Um método muito usado para a preservação das amostras é a refrigeração. Mesmo aquelas que já passaram pelo preparo químico devem ser refrigeradas, para que se conservem ainda mais. Como é feito isso, Vinícius? As etiquetas devem ser resistentes à água, os frascos de vidro devem ser protegidos com rede de isopor, devem ser colocados em caixa térmica com gelo, com frasco de controle de temperatura. E a refrigeração é sempre usada? Frequentemente, para a preservação de amostras para ensaios microbiológicos, físico-químicos, orgânicos, inorgânicos, biológicos e toxicológicos. Mas atenção! Amostras destinadas à determinação de oxigênio dissolvido pelo método de Winkler não devem ser refrigeradas. Outra forma de preservação das amostras é o congelamento. Ela é usada em alguns ensaios, aumentando o prazo de validade para análise. Mas esse método é feito em laboratório e isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até mais! E aí, tudo bem? Estamos chegando ao final da nossa jornada de coleta de amostras de água para monitoramento de qualidade. E nessa hora, todo cuidado é pouco para que o trabalho não vá por água abaixo. Já falamos sobre a importância da preservação das amostras em campo por meio do processo químico e da refrigeração. Quais amostras você vai colocar na caixa com gelo? Todas as amostras que foram coletadas devem ser refrigeradas, mesmo aquelas que foram preservadas quimicamente. Tá, e como é que você vai controlar a temperatura? Eu utilizo um frasco como branco de temperatura com água deionizada para garantir que todas as amostras cheguem no laboratório a 4 graus, mais ou menos 2. Todos os frascos devem estar bem vedados e protegidos. Você pode usar para isso estas redes de isopor. As amostras foram preservadas e mantidas na temperatura certa. Agora, muito cuidado para evitar quebra ou contaminação do material.
Quando o roteiro de coleta inclui várias localidades, você pode precisar despachar as amostras para o laboratório. Sendo assim, não se esqueça de colocar e fixar as fichas de coleta na parte superior interna da tampa, protegidas em envelope plástico. Avise o responsável por retirar a amostra na transportadora, informando o número do conhecimento de transporte, quantas caixas térmicas você está despachando, nome da empresa transportadora, telefone de contato e a cidade de onde foi despachado. Se assim for, redobre os cuidados ao lacrar a caixa térmica. E o volume deve ter uma etiqueta de frágil, identificação com o nome do laboratório e telefone para contato. Lembre-se, consulte o prazo de validade das amostras no Guia Nacional de Coleta. Viu agora como é importante que o planejamento da coleta tenha sido criterioso? Alô, Brandão? Já te passei as amostras já. O número do conhecimento é 7.487. Você deverá saber o horário de funcionamento das linhas de ônibus, transportadoras ou empresas aéreas, se necessário, garantindo que o material chegue ao laboratório a tempo e em bom estado. O laboratório já estará informado e preparado para receber as amostras e analisá-las o mais rapidamente possível, antes que expire o prazo de validade. Se for o caso, o laboratório poderá armazenar as amostras com maior prazo de validade em câmara fria ou geladeira. Até o momento do ensaio, a temperatura da câmara ou da geladeira deverá ser controlada por termômetros calibrados e adequadamente registrados. Nós ficamos por aqui, mas leia o guia, assista aos vídeos sempre que precisar. Afinal, eles foram feitos para você.